muita alegria, nós queremos saudar a todos que nos acompanham nesse culto online da Congregação São Paulo. Em todo o mundo estamos celebrando os 504 anos da Reforma Luterana. O pastor Adilson aceitou estar conosco neste culto, será o pregador do culto. Muito obrigado, colega. Queremos celebrar este Deus maravilhoso da salvação, este Evangelho que liberta, que nos guia, que nos salva. Um abençoado culto a cada um. Fiquem conosco até o final do culto, compartilhem com vossos amigos e irmãos na fé. Nós cantamos o primeiro hino. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais sem me poder erguer jamais daquele estado. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus sorte. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto ao meu Pai querido. Iniciamos o nosso culto de celebração da Reforma Luterana em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus quer nos trazer sempre duas grandes mensagens. Deus quer nos trazer através da sua lei, a mensagem da lei, resumida nos 10 mandamentos. Deus quer nos revelar a sua vontade. E a lei, como um espelho, acaba também nos mostrando o que realmente somos, por natureza pecadores. Pecamos em pensamentos, palavras e atitudes contra Deus e contra o próximo. Mas Deus também, em sua palavra, nos dá uma outra mensagem, a mensagem do Evangelho, a boa notícia do seu amor,
O Evangelho está representado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, verdadeiro Deus, se fez homem, carregou os nossos pecados sobre si na cruz para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, que é conquistar o perdão e a vida eterna. O perdão e a vida eterna são presentes de Deus. E é isso que a reforma luterana redescobriu na palavra de Deus. Por isso agora podemos confessar nossos pecados na certeza de que Deus é misericordioso e em Cristo Jesus Ele nos perdoa de todos os pecados. Confessemos conforme a oração que segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Como pastor de Cristo e por ordem dele, eu tenho a alegria de anunciar a todos que confessam seus pecados que todos os pecados estão perdoados. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o culto da reforma é o Salmo 46, salmo no qual Martinho Lutero baseou o hino Castelo Forte. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A primeira leitura nós a temos no texto do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória,
pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui esta primeira leitura. O texto da epístola nós temos na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículos 18 a 28. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui o texto da epístola. A leitura do Santo Evangelho para este culto de celebração da Reforma Luterana encontra-se no texto de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos, usando as palavras do reformador Martinho Lutero, fazer nossa confissão de fé. A confissão de fé de Martinho Lutero será a nossa confissão de fé hoje. Não ponho a minha confiança em nenhum ser humano deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade, piedade ou em que eu possa ter.
Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu, porém, me atrevo e ponho toda a minha confiança unicamente em Deus. O Deus uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina Ele só sobre todas as criaturas. Não tenho medo de toda a maldade do príncipe deste mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio, apesar de tudo, ainda que sendo pecador, porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo o que existe e não existe, sobre pecados e virtudes e sobre tudo, para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança, tal qual o primeiro mandamento exige de mim. Nem tampouco quero esperar prodígios, tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore, nem imponho a ele termo ou tempo. Amém. Entoamos o hino antes da mensagem. Que o bondoso Deus nos abençoe agora no meditar de suas palavras. Amém. Domingo, 31 de outubro,
mais uma vez lembramos a Reforma Luterana. Eu e vocês lembramos de 1517, onde houve um acontecimento marcante para a época. Foram pregadas as 95 teses, 95 frases para um debate, onde Martinho Lutero busca, através dessas frases, dessas teses, dialogar sobre problemas que aconteciam na época. Situações que eram plenamente desagradáveis para qualquer pessoa, especialmente para os cristãos, que eram ligados e firmados nas Escrituras Sagradas. O texto de hoje do Evangelho de João, capítulo 8, nos fala de forma breve, mas intensa, sobre um diálogo de Jesus com alguns novos seguidores seus. Jesus olha para alguns que creram nele, que acreditaram no seu discurso, nas suas palavras, ou seja, que creram no Filho do Salvador. Olha para eles plenamente e lhes dá um recado importantíssimo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Alguém de forma talvez superficial, quando lê esse texto, pode dizer assim: nossa, existem então dois tipos de pessoas que seguem a Jesus? Podem haver dois tipos de cristãos? Aqueles recém-convertidos e aqueles que verdadeiramente são cristãos? Obviamente não é disso que se trata o texto, não é essa a intenção de Jesus, e quem pensa assim não pensa corretamente. Mas Jesus faz uma distinção muito importante. Ser ou crer em Jesus, nas palavras do seu discurso forte e entusiasta do início do capítulo 8, é muito diferente do que ser um discípulo fiel do seu ministério de pregação, do que ser um seguidor fiel da salvação em Jesus. Eis a diferença brutal e angelical. Eis a verdade que liberta, como segue o próprio versículo. Jesus, ele não tinha objeção sobre quem gostaria de segui-lo, muito pelo contrário, ele gostaria que todos fossem seus seguidores. Mas ele quer sim que todos conheçam a verdade plena. E é por isso que o versículo continua dizendo assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que liberta é somente uma, eu e vocês conhecemos. Quando nós olhamos novamente para a época da Reforma Protestante, vemos ali algo extremamente importante. Muitos se consideravam seguidores da palavra de Deus, se consideravam adoradores de Deus verdadeiramente, mas não eram discípulos de Jesus, não eram seguidores do amor de Deus, não conheciam a verdade. Não é à toa que várias e várias vezes Martinho Lutero usa frases deste versículo, deste texto e de outros tantos que falam sobre a verdade que liberta. Eu e vocês, até hoje, somos reconhecidamente
filhos dessa liberdade da salvação, do amor de Deus em nossas vidas. E conhecerão a verdade. Este conhecer a verdade não é um mero conhecimento racional, mas é ter a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É mudar o nosso estilo de vida, nosso pensamento, nosso meditar, é estar firme e apto a constantemente rever nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E não depositar em nós ou na nossa confiança a salvação que vem de Deus e que depende única e exclusivamente de Deus. O medo que às vezes afligiu Lutero fez com que ele muitas e muitas vezes não conseguisse nem sequer dormir, não conseguisse nem sequer meditar na palavra de Deus, fez com que até ele entrasse no mosteiro pensando que lá estaria seguro. O medo que talvez possa afligir a muitas pessoas hoje, por não conhecerem a verdade que liberta, os torna prisioneiros também. E muitas vezes alguns acabam se afastando da verdade, se afastando do amor de Jesus, por não conhecerem o verdadeiro amor que liberta. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu e vocês, nós todos, independente se somos luteranos ou não, independente se somos protestantes ou não, mas todos nós que cremos em Jesus Cristo, temos a certeza de que somos libertos dos medos, das angústias e dos problemas, não por nossa autossuficiência, mas pelo amor e pela certeza da salvação. A reforma protestante, a reforma luterana, que foi feita com ousadia, determinação para livrar as pessoas da condenação e lhes dar a liberdade e o amor cristão, foi feita com muito amor, pensando no próximo. E por isso, hoje, eu e vocês somos livres. Livres para amar o próximo, livres para sermos amados por Jesus, para que hoje também eu e vocês, mais uma vez, possamos lembrar que a reforma luterana nos deu novamente essa certeza de que o amor de Jesus liberta e que através de Jesus nós conhecemos a verdade. E essa verdade, meus amigos, minhas amigas, nos dá a salvação. Há mais de 500 anos atrás, um monge com um olhar fixo em Cristo Jesus enfrentou as maiores dificuldades que poderia imaginar em sua vida e com muito amor e determinação pregou a salvação em Jesus. Liberdade e amor. Hoje, tantos e tantas pessoas se encontram também cegas, presas e distantes desse amor. Eu e vocês somos novamente convidados a juntos falarmos deste amor que liberta, deste amor que salva. Inicialmente, a falarmos ao nosso próprio coração, para que não caiamos em nenhuma armadilha. E depois, convictos deste amor, a também compartilhá-lo com outras pessoas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade de amar, de compartilhar o seu amor e a sua salvação. Meus queridos, minhas queridas, que Deus continue a abençoar a cada um de vocês, vos dando sempre a certeza de que o amor dele liberta,
da vida e salvação todos os dias. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus nesse nome é poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus, esse nome há poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. Vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. Vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Quero amá-lo até o fim. Queremos neste momento falar com Deus em oração. Com muita alegria lembramos os aniversariantes desses últimos dias e todos aqueles que celebram datas especiais na sua vida. Agradecemos a Deus com toda a gratidão em nosso coração por todas as bênçãos recebidas. Nós queremos lembrar o Otávio Emendorfer Martins da Silva, é neto da Isabel, que é membro aqui da nossa congregação, filho da Ana Paula. O Otávio sofreu um acidente de trânsito, está internado no Hospital Cristo Redentor, já fez mais do que uma cirurgia. Está em nossas orações e nos cuidados de Deus. Queremos também lembrar a viagem do Gabriel Catânio Jardim dos Santos. Ele se muda para a Alemanha, é filho da Edna, é uma das colaboradoras aqui do nosso brechó, da nossa assistência social. Eles moram aqui pertinho da igreja. E Deus também conduz essa viagem, a moradia do Gabriel lá na Alemanha. Queremos também lembrar
aqueles que estão em tratamento, Dona Irene da Veiga, Zeli Bezerra, José Francisco da Silva, Cirlei Girl, seu Ego da Silva, o pequeno Luiz Felipe, a Denise Borkenhagen, a Rosi Wickbold, o Artus Girl, a Cleia Regina Ferrão e a Débora Schenkel. Também em nossas orações estão famílias enlutadas. Em especial queremos lembrar a família do seu Honorino Ferreira dos Santos, é pai do Márcio. No dia 18 de outubro, faleceu lá na cidade de Cachoeira do Sul, aos 80 anos. E também ex-presidente da nossa congregação, seu Dario Omar Comers, faleceu no dia 23 de outubro, aos 82 anos. Deixa enlutados os seus filhos, 3 netos, 2 manos, o Celso e a dona Hilga, sobrinhos, primos, demais familiares e amigos. Foi presidente da Congregação São Paulo dos anos 1988 a 1993. Atualmente era o presidente do nosso grupo Amizade da Terceira Idade, vice-presidente, e também integrante da Comissão de Obras. Foi muitos anos aqui da nossa congregação. Lembramos com alegria os 504 anos da Reforma Luterana e tantos outros motivos que levam o povo de Deus a estar de joelhos diante do altar de nosso bondoso Deus. Falamos com Ele em oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que após longos séculos de trevas espirituais, nos libertaste dos laços do erro e da tirania de preceitos humanos. Damos graças a Ti, com sinceridade, pelas testemunhas fiéis que usaste para restaurar o Evangelho de Cristo na Tua Igreja. Louvamos-te igualmente por haveres determinado que essa abençoada luz brilhasse até hoje, de modo que agora conhecemos as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, nosso único mediador, no qual te adoramos em espírito e em verdade. Obrigado pela celebração dos 504 anos da Reforma Luterana. Rogamos-te que defendas a tua Igreja contra todos os seus inimigos e que não consintas que o teu rebanho seja espalhado ou que lhe falte o rico alimento da tua palavra. Busca e salva os perdidos e todos aqueles que se extraviaram. Preserva pura a tua palavra entre nós e a administração correta dos teus santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Aparta nosso coração de doutrinas falsas e ilusórias e conserva-nos firmes em tua graça e verdade, para que não usemos mal a maravilhosa liberdade para a qual Cristo nos libertou e não causemos danos à nossa alma, nem sejamos escândalo para a tua Igreja. Fortalece-nos pelo teu Espírito Santo, para que perseveremos na confissão da tua palavra e andemos de modo digno do Evangelho. Só assim poderemos glorificar o teu santo nome pela pureza de nossa vida e firmeza de nossa fé até a morte. Cuida de todos estes que aqui foram lembrados e tantos mais, nos muitos motivos que nos fazem pedir a tua ajuda, te agradecendo, buscando o teu consolo e a cura para tantas enfermidades. Concede-nos finalmente, por tua graça, a vida eterna. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo,
seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Celebramos a Reforma Luterana, a verdade que liberta, a verdade sobre o amor de Deus pela humanidade, a verdade de que Deus deixou o céu e se tornou carne, um de nós, para carregar nossos pecados na cruz e nos dar o perdão e o direito ao céu. Essa verdade traz a alegria para o nosso viver. E é isso que celebramos. A reforma nos ajuda e nos lembra a celebrar o amor de Deus por nós. Deus abençoe a cada um. Obrigado ao pastor Adilson pela presença. Que Deus abençoe essa nova semana de vida e que possamos ter a certeza a cada dia, a cada passo, de que Deus é por nós. Graças a Jesus Cristo temos a salvação. Amém. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Da angústia livra desde os céus, nossa alma igualdade.